estão com ideias mirabolantes. Ontem, o Rogério Marinho, com aquele seu jeito, né? O Rogério Marinho, ele fala manso, ele fala suave, ele fala baixinho, como se ele não pudesse dizer coisas horrendas falando daquele jeito, né? Eu até escrevi hoje de manhã, de madrugada no UOL, ele virou a ser uma espécie de iluminista das trevas, mas não para pôr fim à escuridão, né? Mas para celebrá-la, né? Então, ó, está havendo um avanço dos poderes. Isso que eles chamam avanço dos poderes, na verdade, é uma tentativa de articular a impunidade. Hum? E depois aquela pagelança de ontem, ele cercado ali com a nata do reacionarismo nacional, ah, A gente tem inclusive o, essa sonora, Reinaldo, se você quiser que a gente chame aqui pra gente Ah, entender essa voz aliás, mansinha aqui, com vale a som e pena. tudo. Vale a Imagens, pena, vale a imagens na pena. Põe tela. o sonora dele aí. Vamos lá. Vamos definir uma pauta institucional no sentido de preservar e de fortalecer as prerrogativas do parlamento brasileiro. E há uma evidente hipertrofia, né, de um poder sobre o legislativo, em cima do legislativo. Então nós vamos definir em conjunto aqui pautas que unem a oposição, a situação, que dizem respeito à preservação das prerrogativas e de como o parlamento deve funcionar nesse equilíbrio necessário entre os poderes da República, entre o legislativo, entre o executivo e o próprio judiciário, que deve ser inerte e deve ser árbitro das eventuais contendas, né, que a sociedade apresenta, e não um propositor de ações, como está acontecendo agora, como um padrão. Porque o que aconteceu em 2019 e que era uma excepcionalização, uma excepcionalidade, virou um padrão dentro do Supremo Tribunal Federal, onde dezenas de processos estão sendo abertos de ofício. E isso certamente desequilibra o processo democrático, inclusive da forma como eles estão sendo instituídos. A voz é Bom, mansinha, primeiro que mas a não. imagem ali pesada, né? Apesar, não, Zambelli, ali você vê, Flávio, olha, Jordi, todo mundo com aquela cara. eram varões e varoas de Plutarco ali, né? Júlia Zanata, aquela que apareceu numa foto com uma carabina na mão, uma camiseta com uma mão de 4 dedos, indicando-se a mão do presidente Lula, cravejada de bala. Uma moça fofa, né? Ela costuma aparecer, ela estava assim, com umas florezinhas na cabeça, né? Que era uma coisa que se usou muito na Alemanha durante determinado período, as moças. Carla Zambelli, que corre atrás de quem ela disse que ofendeu com uma arma num dia antes do segundo turno, né? O próprio Carlos Jordi, né? Aquilo tudo estava sendo feito em homenagem ao Carlos Jordi e outros. Então ele aparece ali dizendo: teremos uma ação de governistas e oposicionistas. Quais governistas vão participar dessa ação contra o Supremo? Provavelmente ele está tentando ganhar gente do Centrão, porque há partidos do Centrão no governo, para tentar alguma ação mais uma vez e de novo contra o Supremo, né? Que é uma coisa absolutamente vergonhosa. Agora, o que eu acho curioso é essa gente imaginar que existe ato no Brasil que não esteja sujeito à justiça. Isso não existe. Isso não existe, né? Qualquer decisão pode ser submetida à apreciação da justiça. E se essa decisão contrariar a Constituição e contrariar a independência entre os poderes, não importa, ela vai ser declarada inconstitucional e ponto final. Então, essa é uma gritaria, na verdade, para ver se coloca o Supremo na mira de novo, né? Você vê, você está em recesso parlamentar e eles estão fazendo essa patuscada aí. E é importante deixar claro que depois desse troço, ele foi falar com o Barroso, com o Roberto Barroso, que exerce o plantão no recesso judicial. E o Hamilton Mourão foi junto. E o Mourão tuitou que eles foram discutir com o Barroso a independência dos poderes e tal, claro, essa coisa, e também a anistia. Ah, chegamos ao ponto. Anistia a quem? A golpistas? Mas por que isso com o Barroso? Eu explico. Porque anistia é prerrogativa do Congresso. O Supremo não anistia ninguém. O único que pode votar anistia é o Congresso. Não é? Acontece que a anistia tem razão, ela tem uma razão de ser. Qual é a razão de ser, digamos, ontológica da anistia? Você tem uma mudança de regime, você tem um grande entendimento nacional,
você tem um grande pacto, não é? A sociedade entra num novo período, fim da ditadura militar, de redemocratização. Então, você teve anistia do fim do Estado Novo. Agora teria anistia por quê? Anistia seria, se o Congresso votasse anistia para os golpistas, seria só uma forma de impedir o exercício da justiça. Então, também essa decisão do Congresso estaria submetida ao Supremo. Não tem como. Anistia, ou então vamos pegar uma prerrogativa do presidente, graça, né? Aquele que concedeu para o Daniel Silveira. Sim, prerrogativa do presidente, artigo 84. Tá certo. Agora, foi submetido ao Supremo, e o Supremo disse, mas vem cá, essa graça está sendo concedida com qual propósito? Aliás, propósito declarado pelo próprio presidente. Desfazer uma ação do Supremo. Considerando que o Executivo não é corte revisora do Judiciário, então essa anistia, essa graça, está sendo declarada sem efeito. E o seu Daniel Silveira está na cadeia. E ponto. Né? Então, não é assim que a música toca. Então, eles estavam lá, já estão tentando cavar anistia, e o objetivo último, na verdade, é ver se cria um ambiente para tentar reverter a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que também não vai acontecer. Ademais, essa condenação dele não é uma condenação que se deu na esfera penal. Condenação no Tribunal Eleitoral, né? Agora, eles temem muito, porque, por exemplo, esse compartilhamento que foi autorizado pelo Alexandre de Moraes com a CGU dos inquéritos que dizem respeito a Jair Bolsonaro e outros, eles sabem que o caldo pode engrossar. Né? Jair Bolsonaro cometeu um monte de crimes quando era presidente da República. Os crimes de responsabilidade, crimes que só presidentes podem cometer e autoridades, ministros, etc., o crime de responsabilidade desaparece junto com o exercício da função. Então, você não pode acusar hoje Bolsonaro por crime de responsabilidade, porque o horizonte do crime de responsabilidade é o impeachment. Você não pode empichar quem não é presidente. Então, acabou, crime de responsabilidade morre. Mas crime comum, não. O crime comum continua. Não é? Então, eu entendo que ele cometeu crime de responsabilidade quando ele foi lá, eleitoral, e ele foi condenado por isso, juntou os embaixadores lá e disse, papapá, né, que tinha fraude. Ah, bom, o eleitoral ele já pagou, o de responsabilidade desapareceu. Agora, às vezes que ele atentou contra a urna eletrônica, contra o processo eleitoral, isso é crime previsto no Código Penal. Isso é crime comum. Como outros, no que diz respeito à vacina, né? Quebra de sigilo de investigação. Esses crimes são crimes comuns. Eles não desaparecem. Há inquéritos a respeito. E o medo, óbvio, é que Bolsonaro, que vive dizendo que quer voltar ao Palácio do Planalto, eu diria para você, a Papuda está muito mais próxima do que o Palácio do Planalto. Né? Ele pode ficar certo disso. Pode até demorar um pouco, mas chega.